Irmãos, eu quero falar sobre uma coisa muito importante. Eu não vou dizer que os púlpitos não se tem mais falado sobre isso, pregado sobre isso, porque eu não frequento todos os cultos e nem todos os púlpitos, né? Então, se eu estivesse falando que as igrejas pararam de dizer isso, eu estaria dando um testemunho errado, porque eu não frequento todas as igrejas e não ouço as pregações de todas as igrejas, né? Que não se fala mais sobre a ressurreição, sobre a volta do Senhor. Não vou citar isso porque não seria justo da minha parte. Mas eu quero falar com os irmãos a respeito daquilo que mais anseia, do que a igreja anseia, e aquilo que verdadeiramente nos faz estarmos na igreja e nos faz permanecermos em meio a tantas dificuldades, tantas lutas, que na verdade, em comparação com outros países, com outras pessoas, não são tantas assim também não. Não são tantas dessa forma não. Então, nós estamos assim, vamos falar um pouco a respeito da ressurreição do Senhor e a respeito da volta de Jesus Cristo. Eu não sei qual é a sua convicção nesta noite, eu não sei qual é a certeza do teu coração nesta noite, eu não sei. Mas eu vou lançar para você uma pergunta que eu quero fazer você meditar, quero fazer você pensar sobre isso. Se o Senhor Jesus Cristo voltasse nesse momento, qual seria a sua expectativa? Qual seria realmente o que na verdade sucederia, o que na verdade aconteceria com você? Você tem convicção, tem certeza de que o Senhor Jesus Cristo voltando, você vai ser arrebatado? Ele vai vir buscar aqueles que são seus. Você tem certeza que você é dele? Você tem convicção de que você pertence a ele? Você tem realmente convicção, ou você ama o Senhor, você é uma pessoa assim que tem um amor pelo Senhor, mas é uma pessoa assim que não tem um compromisso com ele não, né? Você ama ele, mas ele lá e eu cá. Eu amo ele, mas ele para lá e eu para cá. Eu amo ele, mas ele naquele caminho e eu no meu caminho, né? E o apóstolo São Paulo, ele disse assim: se nossa expectativa fôssemos viver tão somente aqui nessa terra, como seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Porque, veja bem, irmãos, olha, eu não sei a sua idade exatamente, mas você conseguiu e você está vivo na idade que você está. Mas tem muitas pessoas, amados, que viveram 30 anos, outras 20 anos, outras 15 anos, outras 10 anos, outras 5 anos, outras 4 anos, né? Outras 3 anos, outras 2, outras 1, outras nasceram já e morreram. Eles não tiveram a oportunidade que você tem de viver, de conhecer a vida. Isso não quer dizer que eles já não tenham o destino eterno deles traçado. Porque o Senhor Jesus Cristo disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, permita que eles venham a mim, porque o Senhor lhes deu a vida. E uma criança que não tem nenhum tipo de pecado voluntário, ela não teve a oportunidade de desenvolver a mente dela, de conhecer o bem e conhecer o mal, para poder praticar uma coisa e poder praticar a outra. Porque isso você só começa a ter a partir do momento que você começa a desenvolver o seu intelecto, sua capacidade, né? Sua capacidade. Então ele não tem como escolher. Então esses são inocentes e esses estarão consequentemente, se morrerem nesse estado, na presença do Senhor. Mas a partir do momento em que nós começamos a ter discernimento das coisas, começamos a visualizar as coisas e sabemos escolher entre uma coisa e outra coisa, principalmente aquelas pessoas, ou nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que conhecemos a vontade do Senhor, então para nós não existe nenhum tipo de justificativa, absolutamente nenhum tipo de justificativa.
apóstolo São Paulo disse que, e por que ele falou, se a nossa esperança fosse somente aqui nesta terra, seríamos os mais miseráveis de todos os homens? Porque desde o momento em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós procuramos santificá-la, e santificá-la é apartar-se do mundo, apartar-se das coisas que o mundo oferece, das coisas que o mundo traz. E as coisas que o mundo oferece são atrativos dos olhos, a soberba da vida e o desejo da carne. E são os atrativos que o mundo oferece. Foi o que Satanás ofereceu para Adão, e que infelizmente ele caiu. Foi o que Satanás ofereceu para o Senhor Jesus, e que felizmente ele não caiu, ele venceu. Ele venceu. Então o apóstolo São Paulo disse assim: eu não vivo mais como eu vivia outrora. A vida que eu agora vivo, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. O que é viver na fé do Filho de Deus? É viver naquilo que o Senhor Jesus Cristo trouxe e nos expôs em sua palavra, em seu Evangelho. É isso. E, amado, o apóstolo São Paulo, ele foi separado pelo Senhor de uma maneira fantástica, de uma maneira grandiosa e gloriosa. E não teve nenhum outro apóstolo que tenha escrito coisas como Paulo escreveu. E você sabe que Paulo, irmão, ele não era uma pessoa que não tinha conhecimento. Ele falava daquilo que ele conhecia, né? Ele era um poliglota, falava 5 idiomas. Ele era um romano. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou para ele que ele iria pregar para os reis. Por quê? Porque o imperador romano, ele só podia e só ouvia os romanos. E Paulo, ele era romano. Não nos diz se ele comprou a cidadania, porque o que na verdade não nos parece ter feito, mas que ele era filho de pais italianos, de pais romanos. E ele tinha a cidadania italiana. Então, quando quiseram matá-lo, ele apelou para César, é porque ele era romano. Então, ele tinha o direito de ser julgado por César. Mas isso tudo foi uma escolha de Deus, porque Deus não escolheu Pedro para isso, Deus não escolheu nenhum outro apóstolo para isso. Deus escolheu quem? Deus escolheu Paulo, que era um romano, porque o Senhor queria que Paulo testemunhasse ao imperador, ao governador do mundo da época, né? E Paulo, irmão, não houve um outro apóstolo que tenha sofrido perseguição terrível como ele sofreu. Mas veja bem uma coisa, também não houve nenhum dos apóstolos que recebeu revelações de Deus como o apóstolo São Paulo as recebeu. Não houve outro, né? E Paulo, ele mesmo fala que ele disse assim, não sei se foi no espírito, na carne, ele não tinha discernimento, né, do que aconteceu com ele na verdade. Mas ele fala de uma pessoa que ele conhecia e que essa pessoa foi levada até o terceiro céu. O terceiro céu é o local onde Deus habita, e ele lá, amado irmão, ele viu coisas inefáveis, coisas gloriosas, coisas que ele não conseguiu traduzir em palavras. Ele não conseguiu se expressar, e como estou falando para vocês, ele não era uma pessoa que tinha pouco conhecimento do vocabulário, não tinha. Ele era alguém que sabia falar, que conhecia as palavras, mas ele não encontrou em todo o seu vocabulário palavras que pudessem traduzir o que ele viu lá no céu. Não tinha. Quando ele chegou aqui, ele disse assim que ele queria permanecer lá, mas porque o Senhor lhe havia dado uma incumbência e tudo ainda não havia se cumprido, ele não podia permanecer lá, porque se ele permanecesse lá, a palavra que o Senhor direcionou a ele não iria se cumprir. Então ele veio
para que nele se cumprisse toda a palavra que o Senhor Jesus Cristo dirigiu sobre a vida dele. Amado, nada vai acontecer com você enquanto Deus não cumprir todo o propósito que Ele tem com a sua vida. Absolutamente nada. Se a tua vida está nas mãos de Deus, você pode enfrentar a tempestade, você pode enfrentar tribulação, você pode enfrentar enfermidade, você pode enfrentar adversários, você pode enfrentar pessoas que se levantam contra você, que caluniam você, que falam coisas de você que você não deve. Você vai enfrentar muitas tempestades, mas nenhuma dessa situação vai conseguir fazer com que a vida naufraga. Nenhuma. Sabe por quê? Porque se Deus não cumpriu todo o propósito dele na tua vida, pode vir e acontecer o que for, mas Ele te guardará, Ele te protegerá. Isso não quer dizer que você não venha sofrer alguma situação no revés, não quer dizer isso, mas quer dizer que a presença do Senhor estará contigo para que você seja mais do que vencedor, e para que o Senhor leve você a cumprir tudo quanto Ele pronunciou a respeito da sua vida. Tudo. Então, irmão, ele viu coisas tremendas. Então, quando ele volta, ele fala assim, ele escreve, olha aqui, o ouvido não ouviu, faça assim, ó. O ouvido não ouviu. Ouvido não ouviu. Olho não viu. Luciene, olho não viu. Alexandre, olho não viu. Simone, ela pôs a toda mão assim. Olho não viu. Ouvido não ouviu. Olho não viu. E jamais... Pedro, jamais. Cadê o coração, Pedro? Onde é que está? Aí. Irmã Milva. Coração, irmã Milva. Não, não é desse lado, é desse lado. E jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que cola. Não. Olho não viu. Ouvido? Não ouviu. E jamais, nunca aconteceu, jamais conseguiu se entrar no coração do homem, porque o pensamento do homem não consegue alcançar, por mais que ele pense em Deus, por mais que ele pense na criação, por mais que ele analise, por mais que ele tente enxergar, tente ver, tente sentir, tente perceber, jamais subiu no coração dele o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, quem é que ama o Senhor? Você ama o Senhor? Ama o Senhor? Você poderia dizer assim, eu amo o Senhor. Agora me prova que você o ama. Como é que você me prova que o ama? Você diz que você o ama, como é que você me prova que você o ama? O próprio Senhor Jesus Cristo nos dá uma orientação na palavra dele. Aquele que me ama, guarda os meus pensamentos, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Aquele que ama o Senhor, ele anda com os pés firmes nesta terra, mas com o pensamento, porque ele não sabe quando irá chegar o momento dele, a hora dele. Nós não sabemos quando chegará o nosso momento e a nossa hora. Glória a Deus que você está vivo até hoje, porque outros não tiveram a mesma oportunidade e chance que você tem. Não trate isso com indiferença, porque o Senhor não te tratou com indiferença. Não trate isso com desprezo, porque o Senhor não desprezou a tua vida.
Não trate isso como coisa qualquer, porque o Senhor não te tratou como coisa qualquer. Ele não tratou você como uma lata de lixo, não. Ele te valorizou tanto, 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 que morreu para provar que te ama. E você diz que você ama Ele fazendo o quê? O que você faz? O que você faz? Pô, você acha ruim de vir na igreja, cara? Você acha ruim vir na igreja? Você tem tantas oportunidades, tantas e tantas oportunidades. Qualquer coisa impede você de vir na igreja. Mas a mesma coisa que impede você de vir na igreja não te impede em qualquer outro lugar que a tua carne tem prazer. É bem assim ou não? Não é assim? Para vir na igreja é inúmeras desculpas, é a tua carne que não deseja, porque a tua carne quer os prazeres dela. A Bíblia fala que aquele que vive na carne procura agradar os desejos da tua carne, mas aquele que vive no Espírito procura agradar a Deus, e consequentemente a pessoa é enriquecida no Espírito. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. O que é santificar? Santificar é aplicar a palavra de Deus na minha vida. Santificar é guardar os mandamentos do Senhor. Guardar o mandamento é isso, guardar, pôr em prática. Santificar. E quando nós estamos andando nesta terra com os pés firmes aqui, e a nossa mente lá no céu, amado irmão, é porque nós não sabemos o dia que vai chegar a hora. Vigiai. Larga a mão de dormir aí, o som da morte. Vigiai, não é isso que a Bíblia fala? Acorda tu que dormes, você pensa que está vivo, você está morto. Acorda tu que dormes, desperta, e Cristo vai te esclarecer. Cristo vai trazer luz para esclarecer a tua mente. Mente essa que está cega, porque o apóstolo São Paulo fala que o inimigo cegou a mente dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus. Mas a palavra é que ilumina a mente do homem, a palavra que dá sabedoria ao homem, a palavra que orienta o homem, a palavra que lava o homem, a palavra que limpa o homem, a palavra que santifica o homem, e a palavra que prepara o homem para morar no céu. É isso. E aí, então, quando nós estamos vivendo assim, irmão, me desculpe perguntar, quantos anos você tem? 35? 35. 35. Imagine você, amado, quantas pessoas não tiveram a oportunidade de ver 35 anos? Não é muito não, é jovem ainda. Jovem vai, né, de 18 até 35 anos. É jovem ainda. É jovem. E quantos não tiveram a oportunidade? E quantos achando que estavam aproveitando a vida, vamos aproveitar a vida que a morte é certa. Mas a morte é certa mesmo. Até a morte eterna é certa se a pessoa não estiver em Cristo Jesus. Até a morte é certa. Então, a pessoa, amado, não teve a oportunidade. E muitos estavam gastando a vida que Deus lhes deu. Você tem o direito de fazer o que você quiser com a sua vida. Deus deu para você a vida. Mas o que o Senhor quer que você faça não é o que você quer. O que o Senhor quer que você faça é que você o obedeça, porque aquele que o ama guarda os mandamentos dele. Por que você me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Por quê? Por quê? Por que você fica falando Senhor, Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor? Você chama alguém de Senhor quando você respeita essa pessoa, quando você submete à vontade dessa pessoa. Nós mandamos em Deus. Nós é que somos o Senhor e Ele é o servo. Deus precisa de você para viver. Você que precisa dele. Ai de você se ele cortar 5 minutinhos o seu ar. Esse ar que você respira e você não vê, oxigênio. Mantém tudo isso aqui vivo. Respirando uma coisa que não estou vendo, mas está me mantendo vivo. Não é? Eu não estou vendo, me mantém vivo. Eu canto, eu falo, né? Eu louvo ao Senhor, engrandeço ao Senhor. Irmão, amado irmão,
Aí, eu estava meditando um pouco e o Senhor me levou a pensar numa situação. Que situação é essa? Quando o Senhor Jesus Cristo foi lá no Monte da Transfiguração, Ele se transfigurou com a glória que Ele tinha antes de vir ao mundo. A Bíblia fala que Ele deixou o esplendor da sua glória, Ele não abandonou, Ele não perdeu. Ele deixou por um período de tempo a se tornar homem, mas Ele nunca perdeu. Então Ele estava no Monte da Transfiguração, estava lá Ele, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estavam lá no Monte da Transfiguração. E quem é que aparece lá? Eles estavam lá, estavam lá orando. De repente houve uma manifestação. Eu esqueci o termo que se dá a isso, mas houve uma manifestação e apareceu lá Moisés e apareceu Elias. Moisés havia sido morto, havia morrido há muitos anos atrás, Foi quando ele tirou o povo de Israel do Egito, conduzido logicamente pela orientação e poder de Deus, e ele avistou a terra prometida, e ele não pôde entrar na terra prometida, ele morreu no caminho. Depois, vem Moisés, vem Elias, ele é arrebatado numa carruagem de fogo e ele não experimentou a morte. Essas duas pessoas simbolizam a humanidade. Moisés simboliza todas aquelas pessoas que morreram na esperança da salvação, estão sepultadas antes da vinda de Cristo, esperavam o Salvador. Tudo apontou para o Senhor Jesus Cristo. Tudo, desde Gênesis 3,15, tudo apontou para o Senhor Jesus. E aí, o que significa Elias? O que simboliza Elias? Elias simboliza todas as pessoas que serão arrebatadas e não passarão pela morte na volta do Senhor Jesus. E o apóstolo São Paulo, ele fala lá em Tessalonicenses, que soará a última trombeta. O Senhor tocará a trombeta dando ordem, e o Senhor virá nas nuvens, e o Senhor arrebatará. Primeiramente, os mortos ressuscitarão, simbolizados em Moisés. Os mortos ressuscitarão. Depois, nós, os vivos, a Bíblia fala que nós seremos arrebatados tão rapidamente como um piscar de olhos. Isso para nós parece absolutamente nada, né? Pisquei o olho aqui umas 10 vezes já. Você já imaginou que num piscar de olhos Deus vai transformar o corpo de todas as pessoas que ouvirem o seu chamado? Você poderá estar morto como Moisés, ou você poderá estar vivo como Elias, mas se você morre na esperança da ressurreição e na esperança da vida eterna, a palavra fala que o teu nome está escrito no livro da vida, e Ele vai chamar os nomes que estão escritos no livro da vida, e posso garantir para você que não são 144. Ele vai chamar, porque Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não é um grupo específico, não. Todos é abrangente. Todos abrangente. Todos nós aqui, todos que estão cultuando a Deus ali na igreja Assembleia de Deus, todos estão cultuando a Deus na congregação cristã, todos estão cultuando a Deus em todas as denominações que não sejam sectaristas. O que é ser sectarista? Sectarista é aquela pessoa assim que ele está numa determinada religião, ele fala, nós é que temos a chave do reino dos céus. Só nós aqui é que iremos herdar a vida eterna. Porque nós temos a doutrina exata, nós temos a doutrina certa, nós temos a doutrina correta, e sem a nossa doutrina, ninguém entra. Irmão, Jesus Cristo foi dado por Deus para que todo aquele que nele crê, não é aquele que está debaixo de uma cobertura feita por homens, não aquele que está dentro de um templo de alvenaria feito pelas mãos humanas,
mas todo aquele que é e que pertence ao Senhor Jesus, que o aceitou como Salvador e que consequentemente aceitou ser redimido, aceitou que o Senhor pagasse as suas dívidas, aceitou que o Senhor pagasse os seus pecados, todos nós, todos esses. Pergunta para o teu irmão assim: você está incluído nisso? E não adianta disfarçar não, não adianta disfarçar não. Não adianta dizer, eu estou sim. Se eu perguntar para todos vocês quem quer ir para o céu, todo mundo vai erguer a mão. Não é assim? Eu estou sim. Estou incluído aí. Ele vai escrever meu nome. Não vai não. Vai só se estiver dentro daquilo que ele é. Irmão, a organização é a característica de coisas que têm desenvolvimento e crescimento. Você acha que o céu é desorganizado? Vai entrar quem quiser lá? Estou aqui, pode abrir aí que eu estou entrando. Não. Então, irmão, olha aqui. O que vai acontecer? Vai haver o soar da trombeta, certo? Então, o nome de todos aqueles que estão escritos no livro da vida será citado. É bem verdade, quando nós chegarmos lá em cima, né, nós temos um novo nome escrito numa pedrinha branca. Eu não sei o que é, não posso desvendar isso, não sei. Mas o que eu quero chegar para vocês, irmãos, eu quero chegar em 3 pontos na Bíblia Sagrada, 3 pontos na Bíblia Sagrada, em que o Senhor ressuscitou pessoas. E quero mostrar para você que uma dessas pessoas, ela vai caracterizar a mim e caracterizar a você. Olha, nosso Senhor estava cercado por uma multidão. Chegou Jairo, e Jairo disse para ele: Senhor, eu preciso que o Senhor desça comigo até a minha casa, porque a minha filha está muito enferma, muito doente, e eu preciso da tua ajuda. Jairo, ele tinha recursos, porque ele era oficial do governo romano. Ele se converteu ao judaísmo e ele construiu uma sinagoga. Ele construiu a sinagoga. Sabe o que eu estava falando hoje, amado? Que muitos de nós temos dons de Deus que não são dons de ministério. Os dons ministeriais estão escritos lá em Efésios. Olha aqui, quem são os dons ministeriais? Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e doutores. São os dons ministeriais. A Bíblia fala que são os dons dados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, dons de ministério de púlpito, de ensinar, de pregar, de evangelizar, de profetizar. Dons ministeriais são dados pelo próprio Senhor com a finalidade de todos os crentes serem aperfeiçoados ao ouvir a mensagem da palavra de Deus. Aperfeiçoar a sua vida. Se você não gosta de ouvir a palavra de Deus, é porque você não tem ligação com Deus. Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Irmão, não é uma vez nem duas. Às vezes eu estou pregando na rua, pregando na praça, pregando na Caixa Econômica. Tem muitas pessoas assim que param e ficam olhando. E tem as pessoas que... Eu vou ficar bravo com essas pessoas? Mas de jeito nenhum. Aquele que é de Deus vai dar ouvido à palavra de Deus. E mesmo aquele que às vezes mostra assim uma certa aversão à palavra pregada, às vezes a pessoa está olhando para lá assim, mas está com o ouvido ligado. Se Deus está querendo falar com ela, Deus vai falar com ela. Então são dons ministeriais. Mas tem pessoas, amado, que eles têm vocações e eles têm também, me fugiu o termo aqui, mas eles têm também algo para contribuir na igreja. São coisas que eles recebem para ajudar. Por exemplo,
tem muito irmão que é eletricista e que às vezes, com essa profissão que eles têm, eles podem servir a igreja, arrumar isso, arrumar aquilo. Outros são vidraceiros, outros são pedreiros, outros tantos outros têm os serralheiro, muitos, né? São coisas que eles oferecem à igreja. E Jairo foi assim. Jairo, ele se converteu, então ele tinha condições financeiras, e ele percebeu que o povo todo não tinha, e Deus o levantou, e ele então, com condições financeiras, ele pôde então ajudar na construção. Ele construiu, dom que Deus deu a ele, não um dom ministerial, mas dons como Paulo fala em Romanos, como fala também em Coríntios, fora os dons ministeriais que são falados pelo próprio Senhor Jesus Cristo ali em Efésios 2. Então, irmãos, ele está ali e ele chega para o Senhor Jesus, e ele fala: Senhor, desça comigo até a minha casa, minha filha está muito doente, está enferma. E o Senhor, quando ouviu ele falar, o Senhor percebeu a gravidade da situação. Querido, olha, quando você abrir a tua boca para falar com o Senhor, você pode mostrar sorriso nos lábios, você pode mostrar um olhar radiante, mas o Senhor vai perceber como é que a palavra vai estar saindo da tua boca, e Ele vai ler o teu coração, a tua alma, pela palavra que você vai estar pronunciando. Ele vai ler a teu coração, Ele vai ler a tua alma, Ele vai ler o mais profundo do teu ser, Ele vai enxergar exatamente. Quando já ele falou sobre isso com o Senhor disse para ele: eu vou com você até a tua casa. Olha que coisa gostosa. Eu vou com você até a tua casa. Eu vou com você até a tua casa. Eu estarei com você lá na tua casa. Eu vou com você na tua casa. E é interessante, irmão, que o Senhor, Ele nunca rejeitou um convite. Até mesmo o convite daquelas pessoas que eram até desprezadas pela sociedade. Aquelas pessoas que para a sociedade eram... Ele nunca as desprezou. Por isso que eu digo para você, amado, não trate o Senhor com indiferença, porque Ele não fez tal tratamento com você. Não fez. Não o trate. Então, ele está descendo com Jairo, E quando ele está descendo com Jairo, o que acontece? Acontece que alguém chega e diz para ele assim: Jairo, olha, não perturbe mais o mestre. Não precisa mais da presença dele, porque a tua filha já faleceu. Acabou-se a esperança. Outra ocasião, o Senhor Jesus Cristo e um grupo de pessoas estavam entrando na cidade de Naim, e os cemitérios naquela época, eles não eram feitos dentro da cidade, eram feitos lá de fora da cidade. Então, estão levando o esquife, o caixão, aí estão levando o caixão, de repente o Senhor fala: para aí, espera aí. As pessoas olharam para ele estranhando o fato. Para aí. E parou. A outra situação foi quando, amado, quando ele foi chamado por Marta e Maria para ir lá em Betânia, porque o irmão dessas havia morrido. E o Senhor chega lá, quanto tempo faz que o rapaz estava enterrado, sepultado? 4 dias. 4 dias. Então veja bem, ele é chamado na casa de Jairo, e quando ele chega lá, o corpo da filha estava sendo velado, já tinha um grupo de pessoas chorando a morte dela. Ele está entrando na cidade de Naim, está sendo alguém levado num caixão para ser sepultado. Ele para. Ele chega lá em João 11, ele chega diante do sepulcro e fala para Marta: Marta, tire a pedra da frente. Ah, Senhor, cheira... Marta, não quero saber se está cheirando mal, tira a pedra da frente. Agora veja bem, quando o Senhor voltar, preste atenção, nós vamos ter uma dessas condições. Nós poderemos estar sendo velados,
nós poderemos estar sendo sepultados, nós poderemos já ter morrido, seja qual for a condição que nós viermos a nos encontrar. Se estivermos mortos, menina, te digo, levanta. Menino, levanta-te. Lázaro, vem para fora. Seja qual for a condição que estivermos, o Senhor, quando Ele chegar nas nuvens, poderemos estar sendo velados, poderemos estar indo ser sepultados, poderemos ter morrido já há algum tempo, mas Ele vai nos chamar e vai nos... Vai o quê? Vai o quê? Ressuscitar-nos. Pegou aí? Pegou? Pegou, irmão? Amém? Você entendeu? Ou poderemos estar velando, poderemos estar levando o corpo de um crente, poderemos estar ali junto com as irmãs Marta e Maria chorando a morte de alguém. Ele chegando nas nuvens, a menina vai ressuscitar, o menino vai ressuscitar, Lázaro vai ressuscitar, e os que estiverem vivos também serão arrebatados. Amém? Essa é a minha esperança. Qual seria a finalidade de nós como igreja? Qual seria a finalidade? Estarmos na igreja e virmos uma igreja uma vez por semana e não termos a nossa vida de uma conduta segundo aquilo que o Senhor fala? Que esperança nós vamos ter? Que esperança que vamos ter? O importante, amado irmão, é andarmos preparados. Amém? Fala para o teu irmão assim, ande preparado, porque você não sabe o dia. Fala para ele, ande preparado, porque você não sabe o dia. Vigiai, orai, porque vós não sabeis o dia que o vosso Senhor voltará. Vigiai e orai. Aí, irmã Luciene, o Senhor dirá para aqueles que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, e recebei por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E os que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Querido, se você não quer ser amigo de Deus aqui nesta terra, aonde Ele veio aqui para te resgatar, onde Ele veio aqui para morrer por você, onde Ele veio aqui para dar vida por você, você acha que depois, se fosse depois, não precisava ter vindo aqui, Ele resolvia lá em cima depois, ou em qualquer outro lugar, resolveria lá, é aqui, amém? É aqui, amém? Não é depois, seja uma pessoa prudente, não seja uma pessoa prudente, não fique andando aí com as suas vestes maculadas, não fique andando com as suas vestes aí maculadas e sem azeite na sua lâmpada. Ao contrário, ande com as suas vestes imaculadas e ande constantemente com azeite na sua lâmpada, para que no momento que o noivo chegar, a porta seja aberta e você possa entrar.